Olá a todos, meu nome é Pedro Gabriche e vamos fazer esse vídeo agora para falar um pouco sobre hiperplasia prostática benigna, seus principais sintomas e suas principais formas de tratamento, desde o tratamento clínico até o tratamento cirúrgico. E esse vídeo tem um enfoque um pouco em relação à cirurgia de Holep, que hoje em dia é considerada a cirurgia gold standard, ou seja, a melhor cirurgia para hiperplasia prostática benigna. Então vamos dar um pouco de foco em relação a essa técnica cirúrgica moderna que nós trouxemos para o Brasil há mais ou menos 6 anos e no final teremos um vídeo que o Rodrigo vai mostrar o passo a passo em relação à técnica cirúrgica. Então o que vem a ser a hiperplasia prostática benigna? Como o nome já diz, é o crescimento benigno da próstata. Aqui nós temos uma figura com uma próstata normal, ou seja, aqui é o canal da urina. Na medida que a próstata vai aumentando de tamanho, isso vai acontecendo com a idade e com o envelhecimento, a próstata começa a obstruir o canal da urina. O canal da urina fica mais fechado. Então, o paciente começa a ter alguns sintomas em relação à dificuldade para urinar. Então, nessa próxima figura, a gente consegue ver uma próstata normal, ou seja, de um paciente jovem, e na medida que a próstata vai aumentando, ela vai fechando o canal da urina. E isso é que provoca os sintomas do paciente. Quais são os principais sintomas que o paciente refere para o médico em relação à hiperplasia prostática benigna? Um deles é levantar à noite para urinar. Quando o paciente passa a levantar 3, 4 vezes à noite para urinar, isso pode ser um sintoma de hiperplasia prostática. Outro sintoma comum é o paciente referir que o jato da urina está mais fraco. Ou seja, como tem obstrução da uretra pelo crescimento benigno da próstata, o paciente começa a ter um jato da urina um pouco mais fraco. Ele urinava mais distante, começou a urinar um pouco mais próximo do pé, muitas vezes. Outra queixa comum é o paciente precisar fazer força para urinar. Ou seja, ele precisa começar a urinar, ele precisa fazer um pouco de força no início ou eventualmente no final. Às vezes é comum até o paciente segurar um pouco na parede e ter que fazer um pouco de força para começar a urinar. Outro sintoma também que pode ser suspeitado em relação à hiperplasia prostática benigna é o paciente ter urgência para urinar. O paciente tem vontade, ele não consegue segurar muito a urina. Ele precisa sair correndo para o banheiro para urinar. Às vezes é comum o paciente estar no trânsito, começa a ter vontade para urinar e ele não consegue seguir sem parar para urinar. Então ele tem que parar, às vezes no acostamento, tem que urinar, ou eventualmente uma queixa comum, o paciente está chegando em casa e ele está com muita vontade de urinar e ele tem que sair correndo para dentro do banheiro de casa. Às vezes não dá tempo, ele tem que urinar às vezes até perto do portão de casa. Então esses são os principais sintomas que o paciente tem em relação à hiperplasia prostática benigna. E quando o paciente tem essas queixas, o que a gente precisa fazer? Ele precisa investigar. Tem que fazer exames para avaliar se essas queixas que o paciente está tendo é uma queixa de hiperplasia prostática benigna. Quais são os principais exames que a gente faz em relação ao paciente que tem a sintomatologia de hiperplasia prostática benigna? O primeiro exame que a gente faz, normalmente é um exame de sangue, que é um exame importante que todo mundo conhece, que é o exame de PSA. Então, o PSA é um exame importante para a gente fazer uma avaliação do paciente de uma forma geral, como é que está a saúde da próstata do paciente. Outro exame de sangue que a gente normalmente faz também é um exame de creatinina para avaliar principalmente a função renal. Quando a medida que o paciente piora a hiperplasia prostática, como nessa figura aqui, o paciente começa a ter uma retenção de urina, ou seja, a bexiga não consegue esvaziar completamente. E isso pode provocar problemas nos rins e o paciente ter eventualmente até um quadro chamado insuficiência renal, por conta de hiperplasia prostática. Isso é um quadro muitas vezes grave e às vezes o paciente nem percebe que isso está acontecendo com ele. Então é importante fazer a dosagem da creatinina. Outro exame importante que a gente deve fazer é uma ultrassonografia, para avaliar o tamanho da próstata e como é que está essa bexiga, se o paciente está conseguindo esvaziar adequadamente a bexiga. Outro exame importante, fazer o exame de toque. É necessário fazer o exame de toque, principalmente nos pacientes acima de 45 anos, para poder avaliar se o paciente, que a sintomatologia que ele tem eventualmente é de uma hiperplasia prostática benigna ou pode ser um outro problema, também importante na investigação do paciente em relação a câncer de próstata. E um exame especial que a gente dá foco em relação à hiperplasia prostática benigna é chamado urofluxometria, porque a queixa do paciente em relação a sintomas urinários de jato fraco é uma queixa muitas vezes subjetiva. Então a gente precisa fazer uma avaliação objetiva de como é que está o jato urinário do paciente. Então é um exame chamado urofluxometria. Esse exame a gente vai medir a força do jato da urina, para saber se a força do jato da urina está normal
ou está diminuído. Muitas vezes um jato diminuído, isso é um sintoma de hiperplasia prostática benigna. Então, depois dessa avaliação inicial que a gente faz em relação ao paciente com hiperplasia prostática benigna, a gente vai saber se esse paciente precisa ou não de tratamento. Se ele tiver muitos sintomas e o fluxo urinário tiver diminuído, a próstata tiver aumentada na ultrassonografia, a gente vai começar a fazer um tratamento para esse paciente. Como é que é feito esse tratamento? Inicialmente, a gente faz um tratamento com medicação. São medicamentos que a gente passa para o paciente para alívio de sintomas. São duas classes comuns de medicação para hiperplasia prostática benigna. A primeira, chamada alfa-bloqueador, ele faz uma abertura no canal da urina. Então ele abre um pouco o canal da urina para facilitar a saída da urina. A segunda classe de medicamentos são os remédios chamados 5-alfa-redutase, os bloqueadores da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que vai fazer uma alteração em relação à testosterona do homem, diminuindo o tamanho da próstata. Então esses medicamentos reduzem o tamanho da próstata, facilitando também a saída da urina. O grande questionamento em relação aos sintomas dos pacientes que usam remédio é que eles muitas vezes melhoram os sintomas, os pacientes referem que estão urinando um pouco melhor, só que os medicamentos não conseguem provocar uma desobstrução do canal da urina adequadamente. Então, às vezes, o paciente começa a usar medicamento e esses medicamentos precisam ser usados ao longo da vida inteira para poder fazer o efeito dele, só que depois de alguns anos, 4, 5 anos, esses remédios muitas vezes param de fazer o efeito e a próstata volta a crescer novamente, o paciente volta a ter piora dos sintomas. Então, o tratamento com medicamento não é um tratamento, na maioria das vezes, definitivo para o paciente. E também tem alguns efeitos colaterais, principalmente essa classe de remédio que altera um pouco a questão da testosterona do homem, ele pode ter alguns sintomas em relação à perda da função sexual, principalmente alteração na ejaculação, no desejo de relação sexual e às vezes até um pouco de perda da potência do homem. Esses remédios podem alterar um pouco a potência do homem. Então a gente conversa muito bem com os pacientes em relação ao início do tratamento, a sintomatologia que o paciente vai ter, a melhora dos remédios e também os efeitos colaterais que são importantes em relação aos medicamentos. Então, uma vez passado o medicamento do paciente, a gente vai para a fase da cirurgia. Todo paciente precisa tomar remédio antes de operar? Não necessariamente, mas normalmente uma forma normal de início de tratamento que a gente faz é com os remédios. Então, como os pacientes estão usando muitas vezes medicação por um longo período, esses medicamentos passam a não fazer mais o efeito. Então a gente vai para um quadro que a gente chama de trabeculação da bexiga, ou seja, a próstata volta a crescer novamente, continua obstruindo o canal da urina. Aqui é uma bexiga normal, com o canal da urina passando sem obstrução, e nesse caso aqui, com a obstrução do canal, a bexiga vai tendo que fazer um esforço excessivo para conseguir vencer essa resistência que o crescimento benigno da próstata provoca. E isso é o que nós chamamos de bexiga trabeculada. Isso é que a gente deve evitar hoje em dia, que o paciente chegue a esse sofrimento da bexiga antes de operar. Que quando o remédio passa a não fazer efeito, esse é um efeito que a bexiga vai começar a ter uma alteração e a gente vai mostrar agora o vídeo de como é que é essa bexiga trabeculada. Então a gente mostra passando o aparelho por dentro da uretra, a gente vai ver o canal da urina, a gente chega aqui nesse momento que é o crescimento da próstata. Olhando bem, praticamente não tem nenhum orifício que o paciente consiga urinar, ou seja, uma próstata bastante obstrutiva. Apesar de ser uma próstata até pequena, é uma próstata bastante obstrutiva. Então a gente entra com o aparelho por dentro do canal da urina e vamos fazer essa avaliação dessa bexiga. Então, na medida que a gente entra na bexiga, a gente começa a ver essas traves que tem aqui na bexiga. Isso é que nós chamamos de bexiga trabeculada, ou seja, uma bexiga de esforço. É o paciente que está muito tempo com hiperplasia prostática benigna, que pode ter tratado ou não a sua hiperplasia e continua com a progressão da hiperplasia. Então ele começa a ter essas trabeculações e a gente vê em alguns momentos pequenos buracos na bexiga. Esses buracos são chamados
pseudodivertículos. Isso mostra que essa bexiga está cronicamente obstruída e esse paciente precisa de um tratamento mais efetivo. Ele não pode continuar com o medicamento porque a bexiga dele já está entrando em sofrimento. Aí é quando a gente passa para uma fase de tratamento cirúrgico da próstata. Então, nessa próxima figura, a gente vai falar um pouco em relação às técnicas cirúrgicas para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Classicamente, a técnica mais comumente difundida é a cirurgia aberta, ou seja, uma cirurgia que a gente precisa fazer uma incisão no abdômen do paciente, chamada também de prostatectomia suprapúbica ou prostatectomia retropúbica. Essas técnicas são técnicas abertas, né? Que a gente faz uma incisão no abdômen como se fosse uma incisão de cesariana e a gente abre a bexiga do paciente com o dedo de forma digital. A gente descola esse tecido adenomatoso, que aqui está mostrando em amarelo, da cápsula da próstata. Então, feita uma enucleação totalmente digital. Muitas vezes a enucleação é feita às vezes até às cegas, porque a gente não consegue ver onde é que a gente está passando o dedo, a gente só sente esse dedo. Essa é uma técnica clássica de tratamento da hiperplasia prostática benigna, porém tem alguns problemas em relação a essa técnica. A primeira é porque ela é muito invasiva. Ele tem que fazer uma incisão na barriga, como se fosse uma cesariana, como eu falei, para poder fazer essa cirurgia. Em seguida, como a gente faz essa dissecção digital, pode ocorrer um sangramento importante durante a cirurgia. Estima-se na literatura em relação a 15 a 20% dos pacientes têm um sangramento importante e precisam fazer uma transfusão sanguínea. O terceiro grande problema dessa cirurgia aberta é o tempo de internação e o tempo de necessidade de sonda. Como é uma cirurgia mais invasiva, o paciente muitas vezes precisa ficar 3, 4 dias internado, eventualmente 5 dias com a sonda. Então é um período longo que o paciente tem que fazer. Porém, ainda é uma técnica clássica que ainda é feita na maioria dos lugares do Brasil, hoje em dia ainda. Só que as técnicas cirúrgicas evoluíram. Então, as técnicas cirúrgicas passaram a ser de cirurgias abertas para cirurgias endoscópicas. E dentre as cirurgias endoscópicas, a mais comum é a cirurgia chamada raspagem da próstata. A gente vai mostrar no próximo vídeo o que vem a ser a RTU de próstata, também chamada raspagem da próstata. Então a gente mostra aqui nessa figura a próstata pequena, a próstata aumentada, e o que a raspagem da próstata faz? Ela faz uma abertura aqui do canal da urina, como mostra nessa figura. Ela faz essa raspagem, ou seja, ela retira fragmentos da próstata do meio da luz da uretra, provocando uma abertura nesse canal para facilitar os sintomas do paciente. Só que a RTU também não é uma técnica perfeita. O primeiro grande problema da RTU é a grossura dos aparelhos. Para você fazer uma ressecção, uma raspagem da próstata, você necessita de aparelhos mais calibrosos, porque você precisa retirar tecido num período de tempo muito rápido. Normalmente estima-se que você pode fazer uma RTU de próstata em 1 hora, 1h30. Então você não consegue retirar grandes quantidades de tecido. Então o primeiro problema em relação à RTU é ter aparelhos mais grossos. O segundo é a limitação em relação ao tamanho da próstata. A literatura fala que você só deve fazer a raspagem da próstata, a RTU de próstata, em pacientes com próstata até 80 gramas. Por que isso? Porque em próstatas maiores você não consegue ressecar grande quantidade de tecido. Então acaba sobrando muito tecido. Esse é o terceiro grande problema da RTU. É que você não sabe muitas vezes, quando você está fazendo a cirurgia, o limite da cápsula. Então você acaba não sabendo até onde você precisa ressecar essa próstata. E quando você raspa demais a próstata, às vezes muito perto a cápsula, pode haver um extravasamento, uma perfuração da cápsula e um sangramento importante. Então, na maioria das vezes, a gente não faz uma ressecção tão próxima à cápsula. Então, esse é o grande problema, que você não tem o limite em relação à cápsula. Então, você acaba deixando um pouco de tecido em volta da cápsula. E esse é o quarto grande problema. Quando você deixa um pouco de tecido, esse tecido pode voltar a crescer. Então, se você não fizer uma raspagem, uma ressecção bastante ampla da loja, você pode deixar um pouco de tecido. Estima-se que esse crescimento seja de 3% ao ano. Ou seja, se a gente for pensar em 8 a 10 anos,
quase 30% dos pacientes talvez tenham necessidade de fazer uma nova cirurgia. Se for um paciente muito jovem, esse paciente fatalmente vai acabar tendo que fazer uma nova cirurgia. Recentemente, eu fiz uma cirurgia de um paciente de 86 anos, que ele operou aos 76 anos uma raspagem da próstata. E agora a próstata tinha mais ou menos 200 gramas. Então não dava mais para fazer uma raspagem, a gente teve que fazer uma técnica mais nova, chamada técnica de Holep, que tecnicamente é uma cirurgia mais completa, mais perfeita. Por isso que hoje em dia é considerada a cirurgia Gold Standard. Então como é que é feita a técnica de Holep? A técnica de Holep também é uma técnica endoscópica. Então a gente introduz o aparelho por dentro da uretra, diferente da RTU, que vai fazer uma abertura na luz da uretra do paciente. Na técnica de Holep você vai descolar todo esse adenoma. Como na cirurgia aberta a gente descolava com o dedo, nessa cirurgia a gente descola com o aparelho e na ponta do aparelho tem uma fibra laser. Essa fibra laser vai ser disparada e você vai descolando todo esse tecido em volta da próstata. Então, o primeiro grande benefício da técnica de Holep é que você consegue remover completamente todo o adenoma. Então, a taxa de recidiva, o risco de voltar a crescer é menor do que 1% em 10 anos. Então, é 30 vezes menos do que na cirurgia de raspagem da próstata. O segundo grande benefício é por ser uma cirurgia endoscópica e você utilizar uma fibra de laser, na medida que você vai descolando, você já vai cauterizando as artérias. Então o sangramento é mínimo, quase nenhum. Dificilmente um paciente tem necessidade de fazer uma transfusão sanguínea numa cirurgia de Holep. Nos nossos casos, praticamente nenhum paciente precisou fazer nenhuma transfusão sanguínea quando a gente fez essa técnica cirúrgica. A literatura fala em menos de 1% de necessidade de transfusão. Quando a gente compara na cirurgia aberta, que tem uma taxa de transfusão de quase 20%, é 20 vezes menos o risco de transfusão sanguínea na técnica de Holep. Esse é o segundo grande ponto da técnica de Holep. E como a gente faz uma técnica pela uretra com mínimo sangramento, o terceiro grande benefício da técnica de Holep é o tempo de internação do paciente. Na maioria dos casos, os pacientes precisam ficar somente 24 horas, ou seja, menos de 24 horas. Na nossa rotina, o paciente opera à tarde e na manhã do dia seguinte o paciente é retirado da sonda, ele faz uma micção espontânea e vai para casa já sem a sonda. Então, um grande benefício é um tempo curto de internação e também um tempo curto de uso de sonda, em comparado à RTU e à cirurgia aberta, que normalmente ficam 3, 4 dias de sonda. Na técnica de Holep, você fica mais ou menos somente 24 horas ou menos de 24 horas com a sonda. E esses são os benefícios. Acho que talvez um grande benefício hoje em dia em relação à técnica de Holep é em relação ao calibre dos aparelhos. Esse aqui é um aparelho de 26 frentes, normalmente que a gente faz a RTU de próstata. Hoje em dia a gente desenvolveu aparelhos bastante finos para fazer essa técnica de Holep. Não precisa de aparelhos grossos para poder fazer. Então desenvolveu esse aparelho 22 e também esse aparelho 18,5. Quando comparado, a gente vê que o calibre desses aparelhos são muito mais finos. Qual é o grande benefício desses aparelhos mais finos? Quando ele passa esse aparelho mais fino por dentro da uretra, provoca um trauma muito menor na uretra. Primeiro grande benefício do aparelho fino, o trauma na uretra. Então o risco de um traumatismo na uretra, uma cicatriz na uretra e provocar uma estenose de uretra é muito baixo. O segundo grande benefício, como esse aparelho é fino, ele passa facilmente pela uretra, a gente consegue ter uma cirurgia mais limpa e o paciente praticamente não sente dor no pós-operatório. Às vezes é comum o paciente ter um pouco de ardência para urinar com a presença desses aparelhos mais grossos da RTU. Com um aparelho mais fino, praticamente o paciente não tem nenhuma queixa de ardência. Normalmente a gente passa uma medicação para dor para o paciente, normalmente só de pirona para casa, e é comum o paciente voltar no consultório e falar: doutor, não precisei tomar nenhum remédio para dor, não senti dor praticamente nenhuma. Eu acho que esse é o quarto grande benefício da cirurgia do Holep, é fazer essa cirurgia de endoscópica da próstata, né, com técnicas minimamente invasivas e aparelhos bastante finos. Isso traz melhora em relação ao resultado pós-operatório do paciente e uma satisfação muito maior desses pacientes também.
Então, depois de todas essas explicações em relação à hiperplasia prostática benigna, seus principais sintomas, suas formas de tratamento, desde o tratamento clínico até o tratamento cirúrgico, nós vamos acompanhar agora com o Dr. Rodrigo a técnica de Holep passo a passo. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Loureiro, eu sou médico urologista, formado em 2000 pela Universidade Federal Fluminense. Depois daí vou fazer residência em cirurgia geral e urologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ. Lá eu conheci meu amigo, parceiro Pedro Gabris, fizemos um mestrado junto também na UERJ. Depois eu retornei à minha cidade natal, Macaé, no interior do estado do Rio. E hoje, aqui no Centro Especializado da Próstata, a gente retorna com essa parceria do Dr. Pedro Gabris. A gente montou um centro de tratamento, né, para as doenças e afecções que envolvem a próstata, notadamente a hiperplasia prostática benigna, com incorporação de novas tecnologias nesse tratamento da hiperplasia prostática benigna. Desde 2015, a gente vem desenvolvendo um trabalho com enucleação endoscópica com laser de Raman, padrão ouro desde 2014, nos principais guidelines europeu, americano de urologia, para tratamento endoscópico da próstata, para doença benigna, em qualquer volume de próstata. Ou seja, próstatas pequenas de 40 até 200, 300 gramas são feitos com a mesma técnica cirúrgica. É uma cirurgia que tem uma grande vantagem para o paciente em relação ao tempo curto de internação hospitalar, menos risco de transfusão sanguínea e também poder fazer essa cirurgia em próstata qualquer volume. Hoje nós contamos aqui com mais de 1.300 cirurgias. No estado do Rio, nós somos pioneiros nessa técnica cirúrgica, uma das equipes principais pioneiras no Brasil, talvez uma casuística tão grande quanto essa, de 1.300 casos, com bons resultados. Hoje a gente vem desenvolvendo cada vez mais a incorporação de novas tecnologias, são lasers mais avançados, lasers com modulação de pulso de energia, com menos penetração no tecido e em menores potência. Isso significa menos dano ao tecido que fica em volta da próstata, menos ardência no pós-operatório, menos risco de sangramento. Então vou falar um pouco como é que se inicia essa cirurgia, né? O paciente é primeiro anestesiado, normalmente a gente faz anestesia ou com bloqueio anestésico, chamado raquianestesia. O paciente normalmente não vai ver isso, ele vai ser levemente sedado, só que ele vai ser avisado que depois da cirurgia ele vai sair com as pernas um pouco pesadas. Uma outra forma de fazer essa cirurgia também é sob anestesia com a máscara, chamada máscara laríngea. É um tipo de anestesia geral que é mais conveniente ao paciente, ele já sai dali também movimentando suas pernas e vai poder se alimentar. Uma vez que a gente coloca o paciente, então, na posição de cirurgia, a gente usa alguns equipamentos, algumas botas, para poder evitar o risco de trombose venosa profunda pela posição. A gente chama de posição de litotomia, que é igual a posição do ginecologista, como vocês vão ver nessas imagens. Depois que é feito isso, é colocado então todo o preparo que a gente fala, chamado asepsia e antisepsia, que é o uso de um sabonete, né, um sabão próprio para limpar ali aquele campo cirúrgico, para evitar o risco de uma infecção associada à manipulação urinária. Então, após a colocação desses campos cirúrgicos, a gente procede então, aí sim, a passagem do equipamento pela uretra do paciente. Então a gente injeta um gel, também um gel de característica anestésica, chamado xilocaína, que é a base de um anestésico chamado lidocaína 2%, é um gel que é injetado na uretra do paciente. Após injetar esse gel, a gente usa esse equipamento então mais fino para passar sob visão pela uretra do paciente, né, para garantir que você não vai ter nenhum risco de trauma, falso trajeto ou traumatismo ali inadvertido nesse canal. Então, sob visão, uma pequena câmera que vai lá na ponta desse aparelho, ela vai olhando esse canal como vocês estão vendo aí agora. Então a gente vai passando pela uretra, chega até o ducto ejaculatório, ou seja, onde sai o ejaculado do homem. Ao passar desse ducto ejaculatório, a gente tem então a imagem endoscópica da próstata. Aqui a gente vê a hiperplasia da próstata, com esses lobos, que a gente chama lobos laterais, lobo mediano, que vão fechar e vão ocluir a uretra do homem, de forma a impedir a passagem, o fluxo urinário. Uma vez que a gente chega até a bexiga, a gente vai ver essa bexiga com essa característica que vocês estão vendo nessa imagem. É uma bexiga trabeculada, com alguns divertículos, que são como se fossem pequenas herniações, pequenas falhas dessa parede da bexiga. Isso caracteriza para a gente o que a gente chama de bexiga de esforço, ou uma bexiga obstrutiva.
O grande problema associado, na verdade, com a hiperplasia prostática benigna não está associado à próstata em si, mas sim à bexiga. A bexiga que está vivendo ali um regime de alta pressão, ela tem que viver fazendo muita força para esvaziar a urina que está dentro dela. Depois de um tempo, no movimento inicial, ela fica mais forte, as paredes com trabeculações, aumenta a espessura desse músculo para vencer essa resistência, até que chega um momento que ela começa a fadigar. E é onde vai aparecer essas trabeculações mais grosseiras, é onde no exame de ultrassom vai aparecer o resíduo que fica ali, que o paciente urina não esvazia totalmente a bexiga. Isso vai acarretar danos que caracterizam a obstrução crônica da bexiga. Isso caracteriza uma dificuldade de irrigação, um aumento dos radicais livres nessa parede da bexiga, que vão determinar, no longo prazo, alterações do que a gente chama de complacência da bexiga, ou seja, na capacidade de se distender da bexiga e de exercer seu papel de contração de forma eficaz. Há uma troca das fibras de colágeno da bexiga também, tipo 1 por tipo 4, caracterizando esse processo também, deteriorando a capacidade e a função da bexiga com um processo de envelhecimento e progressão da doença hiperplasia prostática benigna sobre esse tecido da bexiga. Uma grande coisa no final da cirurgia, como vocês podem ver nesse vídeo que está sendo apresentado, é a grande capacidade que o laser tem de controle da hemorragia. Então esse laser a gente chama de hemostático. Ele realmente consegue ir lá no vaso sanguíneo, a gente vai descolando a próstata, e à medida que vai descolando a próstata, vão aparecendo os pequenos vasos e o laser vai coagulando. Então a gente vai descolando esse tecido prostático e coagulando os vasos sanguíneos. Isso é muito diferente, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia aberta e vai com o dedo e solta isso aqui. Quando você solta isso aqui, isso provoca muito sangramento. Tanto é que na cirurgia aberta, o risco de transfusão sanguínea é de 25%. Um quarto dos pacientes tem que tomar sangue durante essa cirurgia. Uma outra coisa diferenciada é quando você faz uma raspagem da próstata, que as pessoas chamam de ressecção transuretral da próstata. Imagina, a mesma imagem, a uretra aqui no centro, e o médico vai raspando aqui como se fosse um fatiador de queijo prato. À medida que ele vai cortando o vaso sanguíneo que vem dessa direção, acaba que ele tem muitas vezes coagular, ele corta e coagula mesmo o vaso sanguíneo 3, 4, 5 vezes. Aqui não, à medida que eu vou descolando e enucleando, o vaso aparece e eu consigo fazer a coagulação dele de forma perfeita e estanque. Então, no final da cirurgia, depois que a gente faz toda a enucleação endoscópica da próstata, a gente solta então totalmente esse adenoma da próstata. A próstata está então liberada da loja dela, esse adenoma prostático, como a gente chama, ele cai na bexiga. E aí a gente precisa fazer um passo seguinte à cirurgia. Então a gente faz a enucleação endoscópica da próstata e depois, para manter a cirurgia totalmente sem furo e sem corte, a gente entra com outro equipamento chamado morcelador. Esse equipamento ele vai fazer o quê? Ele vai aspirar e vai triturar esse tecido prostático, que vai sair em pequenos fragmentos para que a gente depois possa fazer um estudo histopatológico desse tecido. Esse tecido que é retirado da próstata, ele precisa de patologista e ele identificar se é só doença benigna da próstata, se tem prostatite, que é uma inflamação que pode acometer a próstata aumentada, e também, em alguns casos, o acometimento de pacientes com câncer de próstata, com um achado que a gente chama de incidental. Você não estava achando que esse paciente tivesse, mas que podia ali ter uma doença que pode ser assim também tratada e conduzida. E aí o que a gente tem no final é essa irrigação que aparece para vocês no vídeo, uma irrigação clara. É um paciente que realmente vai fazer o soro ali, mas que a irrigação vai estar clara e no dia seguinte a gente vai poder ter segurança em tirar essa sonda dele sem risco de um tamponamento da bexiga por coágulos. A minha primeira experiência em contato com o Hollister foi em 2013, no Congresso Mundial de Neurologia em New Orleans. Eu estava junto com o Pedro, a gente veio conhecer lá o simulador de nucleação endoscópica da próstata, que na época tinha ganhado 3 prêmios sequenciais em relação às suas possibilidades de ensinar, né? Ou seja, de permitir que o urologista aprendesse a fazer cirurgia. Eu fiquei encantado com o procedimento, com o processo dessa nucleação em simuladores, e a partir dali a gente veio trabalhando até que conseguiu ter o primeiro laser disponível aqui no Brasil em 2015 para a gente começar nesse treinamento que a gente veio desenvolvendo. A partir de 2015 a gente inicia essa curva de aprendizado, eu, o Pedro e um outro colega, e fomos desenvolvendo cada vez mais a cirurgia. De forma que hoje talvez a gente seja uma das equipes no Brasil, provavelmente que tem a maior casuística, aí, mais de 1.300 casos na atualidade, com resultados cada vez melhores, especialmente depois de 2017, quando a gente entendeu uma mudança da técnica cirúrgica, com a liberação precoce do esfíncter urinário e com a enucleação de forma em bloco, totalmente em bloco da próstata. Isso tornou cada vez melhores
o grau que a gente informa o paciente de satisfação com a cirurgia, por redução dos índices de incontinência urinária após a cirurgia, pela diminuição do trauma e acesso de disúria, ardência que o paciente pode ter no pós-operatório. Cada vez mais, isso vem consolidando o nosso entendimento que o Rollipar realmente é o padrão ouro para tratamento da hiperplasia prostática benigna. Nossos casos cada vez foram mais e mais se superando, né? Chegamos a fazer um paciente com uma PRO de 436 gramas. Houve uma melhoria também no nosso acesso aos materiais e também aos equipamentos de morcelação. Hoje em dia a gente tem equipamentos de morcelação de última geração disponíveis no Brasil, que permitem uma velocidade de execução do processo de morcelação de forma muito mais rápida e também segura. Assim, a nossa equipe vem aí dia a dia consolidando esses resultados e garantindo aos pacientes melhores resultados.